Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A gente vai iniciar daqui a pouco a mensagem, mas eu preciso que você me dê um retorno. Se você está com o áudio legal, se está tudo certinho, porque a gente vou usar alguns slides e há muito tempo que eu não faço isso, pregar usando um PowerPoint. Então, se tiver ok o som e se você se você conseguiu ver aquela imagem bem do slide, da tela inicial, me dá um ok, põe um joinha aí, como diz o pessoal, para eu me localizar, ok? Está tudo certinho com a transmissão? Me dê um retorno para a gente poder começar, ok? Então vamos iniciar e eu só quero fazer um apelo a você da igreja, não me mande mensagem no WhatsApp não, porque ele acaba interferindo aqui. Depois da mensagem a gente bate um papo se for o caso, tudo bem? Vamos começar a nossa conversa de hoje. Meu irmão, minha irmã, você deve se lembrar, em janeiro, eu preguei essa série de mensagens aqui na igreja sobre minha vida no altar, colocando a casa em ordem. E penso que o momento que a gente está vivendo agora é muito, muito oportuno. Nós temos todos os dias pela manhã tirado um tempo pequeno, é verdade, para olharmos um pouco o livro de Provérbios, pensarmos um pouco no que ele tem a nos ensinar ali, encontro com a sabedoria. Temos também nos encontrado toda a tarde, como refletindo. E já que os dias de ficarmos mais em casa, então por que não voltarmos a ouvir aquelas mensagens? A primeira parte dela já foi falada aqui, a segunda parte não, eu alterei alguma coisa, mas a minha intenção de todo o coração é que a gente, como igreja, como povo de Deus, como pais e mães especialmente, como servos e servas de Deus, a gente dê uma alinhada em algumas coisas. Eu penso que é um momento muito oportuno para a gente, de fato, começar a colocar a casa em ordem, minha vida no altar. Você sabe que o nosso entendimento, nós não temos mais o altar conforme no Velho Testamento. Então eu entendo o altar na presença de Deus, né? A minha vida na presença de Deus. Então hoje a gente começa com a primeira mensagem, coloque em ordem sua vida espiritual, amanhã coloque em ordem sua vida familiar e conjugal, depois sua vida emocional, social e financeira. Para que a gente termine na sexta-feira, eu vou juntar a mensagem 3 e 4, vou juntar as duas, emocional e social, como sendo uma mensagem só, e dá para a gente fazer sem prejuízo algum. Mas hoje a nossa reflexão é na vida de um rei Ezequias, na família dele, e nas implicações de alguém que tem um encontro com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus que você conhece, não ouve toda a direção de Deus e por conta disso vai sucedendo uma série de problemas, de dificuldades que vai para muito além dele. Mas antes da gente pensar então nesta noite sobre colocar a vida espiritual em ordem, eu quero orar com você. Se você puder, feche os teus olhos, a gente está em culto, um tempo de reflexão, um tempo de quebrantamento, eu espero. Pai, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Coloco, Deus, diante do Senhor, cada pessoa que está agora participando, os que irão participar ainda durante a noite ou nos dias que virão. Pai, o Senhor tem a nossa vida em Tuas mãos. Nós precisamos conhecer ao Senhor e conhecendo a Ti, meu Pai, também nos conhecemos um pouco mais. Dá-nos a graça, Senhor, de colocarmos nossa casa em ordem, a nossa vida diante do Senhor, sendo e vivendo a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós e vivendo nesse tempo como sal da terra e como luz do mundo. Ajuda-nos então, meu Pai, antes de anunciar para os outros a Tua verdade, que ela seja também verdade em nós. Que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente, na nossa alma, e que ela alcance o nosso espírito, nos levando a sermos não apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra do Senhor. Pai, silencie todas as vozes, meu Pai, tudo aquilo que seja contrário à Tua vontade, que Tu possas silenciar em nome de Jesus, Tu possas resistir a todo intento, toda intenção que queira desviar-nos da Tua presença e desse tempo de crescimento como Senhor e como igreja. Fala conosco, Deus, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. A palavra que deu início a essa série de mensagens é Isaías, capítulo 38, você conhece muito bem. Isaías, capítulo 38.
O verso 1, o profeta vai até o rei e diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Coloque a sua casa em ordem. Em 2 Reis, capítulo 20, você tem essa história um pouco mais detalhada, e é ali que eu quero então trabalhar com você nesta noite. É o mesmo versículo que nós lemos em Isaías 38:1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias tinha como trabalho, como ofício, como profissão, ser rei. E Ezequias foi um grande rei, Ezequias fez um grande trabalho. Ezequias se destacou, Ezequias vive um tempo de mudança, um tempo de crescimento, um tempo de sonhos, um tempo de conserto, um tempo de aliança, e as coisas vão acontecendo na vida dele. E ele era rei, isso quer dizer que ele tinha autoridade. E é essa questão que me chama a atenção, eu quero pensar com você. Você que é pai e mãe, que tem autoridade sobre a sua casa, você que tem autoridade sobre alguém numa empresa, no trabalho, enfim. Mas ele era alguém que tinha autoridade, ele era alguém que tinha um local de importância, de destaque. E eu creio que Deus tem confiado, a igreja dele sempre foi assim, também um local de autoridade. Por isso a Bíblia diz que nós somos sal da terra e nós somos a luz do mundo. E se a gente perder o brilho, se nós perdermos o sabor, a gente perde completamente o significado, a razão de ser. E Ezequias tinha, além do ofício de rei, um ofício mais importante do que ser rei, do que ser comerciante, empresário, ser pastor, proprietário, enfim, não interessa. Mais importante do que isso, ele era um pai. Mas Ezequias se torna um pai. E essa relação dele com o filho é estabelecida também em função do que ele não fez, tendo tido um encontro, uma experiência grande com o Senhor. Então eu quero compartilhar com você. Primeiro, ele enfrenta uma grave crise, um problema de saúde, ele adoece. O profeta Isaías vai à casa dele e diz: olha, coloque a sua casa em ordem porque você vai morrer. Havia um problema sério com ele, e hoje nós estamos numa época bem propícia a isso, a uma questão de saúde, que não está só na casa do rei, está em todo o reino, está em todo. Ezequias ouve então de Deus uma sentença. Imagina o coração dele quando Isaías, que era um profeta sério, um homem de Deus, vai até ele e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque nós estamos preparados sempre para ouvirmos as promessas, as bênçãos, aquilo que nos pareça ser melhor. Eu imagino o coração de Ezequias quando Isaías chega até ele e diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem sabe Ezequias disse: eu estou pronto para receber, fala que teu servo ouve. Isaías diz uma palavra dura: o Senhor manda dizer que você vai morrer. Deus manda dizer que os seus dias estão contados, e a gente sempre acha, de que nós vamos viver por muito tempo, e a gente às vezes faz planos de envelhecer juntos, envelhecer com os amigos. Alguns fazem planos para aposentadoria, para poderem curtir a velhice, poderem curtir a aposentadoria. A gente faz planos, a gente só não faz plano para morrer. Especialmente se a gente crê na eternidade. E Ezequias, quando ouve essa sentença, ele busca a Deus, ele busca a face do Senhor, e ele começa a buscar a Deus como eu quero crer que você está fazendo nesses dias. Meus irmãos, eu fui para casa, saio daqui um pouco depois das 6 horas da tarde, e antes de chegar em casa, isso me veio ao coração. Fiquei conversando sozinho, eu tenho esse hábito, e eu me perguntava: será que nós estamos de fato orando diante dessa crise que é real, que é verdadeira, tem gente morrendo? E ela é real porque, de fato, tem coisas tristes acontecendo, não só porque a mídia está exagerando demais, porque me parece que está, mas, de fato, há uma questão grave acontecendo, tem gente morrendo. Uma única morte já seria o bastante para a gente repensar se a gente, como igreja, se nós estamos orando. Se durante o dia de hoje, além de ter orado pelo Vitor, de ter orado pelo Arthur,
se você está orando pela nossa nação. Tem gente perdendo emprego, tem gente sem ter o que comer. E acerca desse alimento eu faço um apelo, você que me ouve, se você puder, envie mantimentos para a igreja. Nós já começamos hoje a entregar alimento, a levar nas casas, tem gente precisando. Então, querido, seja misericordioso, seja liberal, abençoe. A igreja fica aberta de 9 às 2 da tarde. Envie o seu donativo, envie sua doação e nós vamos levar a dezenas de famílias. No final do ano nós entregamos quase que 2,5 toneladas de alimentos e agora se faz necessário mais uma mobilização. Ok? Guarde isso. Então Ezequias, ele busca ao Senhor, havia uma necessidade, uma sentença de morte contra ele, e ele não se entrega à doença, ele busca ao Senhor. E é claro, por misericórdia, Deus o atende, ele é curado. Eu imagino o coração daquele homem, o meu coração e o seu, se a gente recebe uma sentença de morte e Deus diz que vai nos curar e nos dar um tempo a mais de vida, a alegria que toma o nosso coração, eu imagino a alegria que tomou conta do coração de Ezequias, quantos planos ele pôde refazer, quem sabe agora, até então ele não tinha filhos, quem sabe sendo rei ainda melhor, um marido melhor, um esposo, uma pessoa, um ser humano melhor. E é o que nós esperávamos, é isso. Por isso essa ideia. O que se espera de um homem que tem a sua oração prontamente atendida? Imagino que alguém que vive um milagre, ele busca uma intimidade maior com Deus. E eu fico me recordo de quantos casos, quantos milagres nós já vivemos na igreja. Quantas famílias, quantos irmãos e irmãs, quantos pais que tiveram dias tão difíceis na vida, na família, especialmente na área da saúde. E Deus se manifestou, Deus colocou a mão, Deus trouxe esperança, Deus trouxe cura. E aquilo que deveria ser um instrumento para a gente se aproximar mais de Deus, buscar intimidade, porque é o que a gente espera. Quando a gente vive milagres, só o fato de termos tido um encontro com Jesus deveria nos levar a uma vida de oração mais intensa. E talvez seja necessário uma crise mundial como essa para a gente pensar e lembrar de que Deus existe e a gente pode ter encontro com Ele todos os dias por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Sabe, Ezequias deveria ter feito isso, buscado mais ao Senhor, ele recebe o milagre. Ezequias deveria ter orado muito mais, ele orou quando estava doente, parece que ele não continuou assim, ele tinha Isaías próximo a ele. Eu imagino o privilégio que esse homem tem como um rei, e ser um bom rei, e ter ao lado dele uma voz profética como a de Isaías. Ele vive o milagre, Deus atende a oração, Deus dá a ele mais anos de vida, ele tem um profeta ao lado dele, as coisas estão caminhando bem, as coisas deveriam caminhar bem, porém, você lembra a história dele? O Ezequias, pós-livramento, pós o milagre, estranhamente, ele fica pior. Quando a sentença, quando o juízo bate à porta, ele entra em angústia, ele procura a Deus, ele chora, ele implora por misericórdia. O Senhor, misericordioso que é, o Pai bondoso que é, o Senhor o atende. O Senhor o cura. E isso não fez de Ezequias um homem melhor. Quais foram os efeitos disso tudo? Ezequias parece que fica anestesiado. Ezequias perde o discernimento. Em 2 Reis 20, de 12 a 18, o rei da Babilônia manda emissários a Jerusalém. E diz o texto que a gente tem, você tem acesso em casa, você pode ler depois, que Ezequias recebe os mensagens do rei em Jerusalém e ele mostra àqueles homens tudo o que havia em Jerusalém. Ele não se deu conta, ele não percebeu, ele não consultou a Deus. Alguém bate na porta da casa dele, chega alguém enviado por uma nação poderosa, era um estranho, chega à porta da casa dele e Ezequias simplesmente não se dá conta. Eu fico me perguntando, irmãos, a gente está agora pela internet e quantas coisas estão chegando e batendo na minha porta, na sua porta, por meio de um telefone.
Quantas possibilidades a gente tem. Nós temos agora pessoas de muito longe nos assistindo. E às vezes a gente vive um tempo tão abençoado, de tanta graça, que a gente perde a sensibilidade espiritual. E Ezequias abriu todo o reino, ele mostrou de tudo o que havia em Jerusalém. Isaías chega e diz: o que o pessoal veio fazer aqui? Eles vieram olhar, vieram dar uma caminhada, conhecer, vieram de uma terra distante. E o profeta pergunta: o que eles viram no palácio? E Ezequias responde: viram de tudo, não há nada em meu tesouro que eu não tenha mostrado. Isaías fala em 2 Reis 20:16: um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías diz: olha, Ezequias, o que você fez? Você não consultou, você não me chamou, você não buscou a Deus, você abriu a porta da sua casa. Você abriu a porta do seu trabalho, da sua empresa, da sua propriedade para um estranho. Meu irmão, minha irmã, mais do que nunca é tempo de pedirmos a Deus discernimento. Eu já falei com alguns cuidado. Há muitos oportunistas agora que vão bater na sua porta, que vão te procurar com propostas de lucros que você nunca teve, que vão te fazer propostas para que você experimente e conheça o que, segundo eles, você nunca conheceu. Cuidado. O diabo promete o que ele não pode entregar. Ezequias perde o discernimento, ele abre a porta da casa dele. Cuidado com o seu coração, cuidado com a sua alma. E não apenas ele perde o discernimento, ele perde a falta de zelo com a próxima geração. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor diz a Ezequias, por boca de Isaías: olha, um dia, tudo que você tem aqui construído, tudo vai ser levado. Seus empregados, até os seus descendentes vão sofrer. E olha a resposta de um rei e de um pai, segundo Reis 20, o verso 19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ele não se preocupou com a próxima geração. Quando ele ouve do profeta que o problema seria após a morte dele, ele diz: essa palavra é boa, eu não serei atingido por ela. Meus irmãos, não é o que a gente está vivendo agora. Parece que muitos pais foram completamente anestesiados acerca das suas responsabilidades como pai, como mãe. Colocar a casa em ordem, colocar os filhos diante de Deus, ensinar-lhes o caminho da verdade, é colocar a nossa vida espiritual, porque a nossa vida, ela vai além de nós, ela vai nos nossos filhos, nos nossos netos, o nome vai se perpetuando, o nome que eles vão levar, o nome de servos do Senhor. Ezequias, naquele momento, não tinha filhos, talvez por isso ele diz: eu não sei com quem vem depois, não tem muita gente vivendo assim. Vou viver hoje e o amanhã que se resolva. Ou seja, tem muita gente que nessa crise não está preocupado com ninguém. E eu falei recentemente aqui na igreja, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, uma das maneiras que nós temos de saber o grau de comprometimento nosso com Deus e se de fato nós nascemos de novo, é se nós nos importamos com os nossos irmãos da fé. Ezequias ouve: olha, a sua casa vai pagar a conta. Ele diz: está tudo bem, não vai ser comigo. Meu irmão, minha irmã, o que nós fizermos hoje, o meu pecado eu pago por ele, mas as consequências meus filhos poderão sofrer, os meus netos poderão sofrer na minha vida em relação a você. Coloque a casa em ordem. Sabe, ele ouve essa palavra. 3 anos depois de ouvir que ele viveria 15 anos, ele gera um filho. E aí as coisas começam a tomar um rumo estranho, irmãos. Muito estranho. Quem foi o filho de um bom rei, de um grande rei, chamado
Ezequias. Alguém disse, queridos, o que uma geração permite, a outra paga a conta. Volte comigo. Quando Ezequias ouve, a próxima geração vai pagar a conta, ele diz, está tudo bem, ótima palavra, eu não vou sofrer. 3 anos depois disso, nasce o filho dele. Quem é o filho de Manassés? De Ezequias, Manassés, 2 Reis 21. Diz a Bíblia que com 12 anos esse moço já assume o reinado. O pai dele teve 12 anos para ensiná-lo. Quando ele assume o reinado, diz a Bíblia, que ele fez tudo o que o pai dele pediu que não se fizesse. Olha algumas coisas que esse moço fez. O pai dele mandou que se arrancasse os altares a todos os deuses que havia em Jerusalém. Ele ergueu altares a esses deuses. Ele chegou a queimar um dos filhos dele, um dos netos de Ezequias. Ele queimou, ele sacrificou. Manassés praticou feitiçaria. Manassés consultou os mortos. E Manassés derramou sangue inocente. Isso tem que nos levar a uma pergunta. Que relação esse moço teve com o pai dele? Que vínculo existia entre eles? Que relação espiritual é essa? Que quando o pai morre, o filho faz tudo exatamente contrário, oposto a tudo que o pai falou. Isso só me leva a um pensamento, irmãos. Mais importante do que aquilo que a gente fala para os nossos filhos é aquilo que a gente vive aos olhos dos nossos filhos. Há um tempo atrás eu pus uma palavra aqui na igreja sobre a necessidade de referências. Há uma geração crescendo extremamente capaz, com a capacidade de informações, recebendo informações que nós nunca recebemos antes. Porém, uma geração de adolescentes e jovens que estão olhando no horizonte e não estão encontrando referências. Eles olham para os seus pais, olham para suas mães, encontram homens que estão prosperando na vida, que estão fazendo patrimônio, comprando carro, comprando casa, se vestindo bem. Olham para suas mães bem arrumadas, bonitas, se cuidando. Mulheres em que parece que a idade não chega, prolongando os anos. Mas a comunicação, ela está falha. Eles veem seus pais, mas não estão enxergando Deus em nós que somos pais. Sabe, pai e mãe, se você e se eu não colocarmos a nossa casa em ordem diante de Deus, a próxima geração vai pagar a conta. E eu não consigo imaginar e tenho certeza que você não pensa assim. Você não gostaria que os seus filhos se perdessem. Pastor José Gonçalves usou uma expressão que foi muito dura e eu não quero esquecer dela nunca. Ele disse assim, não sei se foi citando alguém, mas eu ouvi da boca dele. Eu não quero ser velado por filhos desviados ou por filhos perdidos. A salvação dos nossos filhos é por meio da fé em Jesus Cristo, mas o testemunho se dá através da nossa vida. Que tipo de pai e mãe nós estamos sendo? Será que nossos filhos nos veem orando, nos veem preocupados com as coisas de Deus, nos veem lendo a palavra, nos veem nos ocupando com Deus? Que proveito há em ganhar o mundo inteiro, em deixar o mundo, os seus filhos se perderem? Pastor Hernandes Dias Lopes usou uma expressão, não sei se me recordo dela, ele disse assim, Davi ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a casa dele. E aí Hernandes Dias Lopes diz assim, será que nós não somos a geração que vai ganhar esse mundo por meio da nossa família? Mas tudo começa e termina dentro de casa. A ausência de sacerdote nos lares,
A ausência de homens e mulheres que não oram. Como a gente fala de oração, como a gente fala de Bíblia, como a gente fala de igreja, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Ezequias teve 12 anos para ensinar o filho dele. E o filho dele se perdeu completamente. Coloque sua vida espiritual em ordem, meu irmão, minha irmã. Você que é o homem, é o chefe da casa. E hoje, o que nós estamos vivendo? Já estou terminando, querido, não vou me demorar muito. Hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, que é a mesma de Ezequias, uma crise na saúde. O Senhor usou Isaías para alertar o rei Ezequias e parece que ele não deu muito ouvidos. Hoje o Senhor continua falando, e isso aqui é o que me importa. Eu só te dei um contexto histórico, pontuei algumas coisas, eu quero então agora com você pensar muito seriamente nesta palavra. Joel 2, de 12 a 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. O que é conversão? Nós estamos indo numa direção e o Senhor diz convertam-se. Aí a gente volta no sentido contrário. Não é uma experiência no caminho, é uma mudança de caminho. Se nem uma crise como essa, que está nos levando à angústia, ao isolamento, se isso não nos levar a buscar ao Senhor, o que mais vai ser necessário? Convertam-se a mim. É Deus dizendo por boca do profeta Joel para mim e para você, voltem-se para mim. Irmãos, Deus virou um assunto de conversa em esquina. Deus foi arrancado da igreja há muito tempo, Deus foi arrancado do coração dos crentes há muito tempo. E Deus fala ao profeta à época, quando o Espírito Santo ainda não havia sido dado, como foi dado a mim e a você. E Deus diz hoje para nós converter de todo o coração, não é parte. Agora, o que ele quer dizer com isso? Convertam-se com jejum, com choro e com pranto. E a gente que diz assim, o jejum não é uma prática para nós hoje em dia. O jejum não é uma prática para a igreja. Como não? Em que lugar da Bíblia a gente encontra um texto que diz para não jejuarmos? Chegará um tempo em que o noivo será arrancado, nesse tempo irão jejuar. Essa crise espiritual que estamos vivendo, que é uma de saúde espiritual, que é muito maior, muito mais trágica do que o Covid ou o coronavírus. Essa completa frieza, essa crise veio escancarar, mostrar as entranhas de uma igreja chamada evangélica, que há muito tempo deu as costas para Deus, irmãos. Tenho falado com os irmãos, com Simone, com Nélio, Sabrina. Nós temos que repensar o que a gente tem feito como igreja, irmãos. Culto sem vida. Como disse alguém, nós temos a presença de Deus em nós, é fato, o Espírito habita em nós, mas onde está a glória de Deus? Onde está a manifestação do Espírito que de fato convence o homem? Em que hoje uma igreja precisa manipular e colocar músicas de fundo e prometer um monte de coisa para ver se alguém levanta a mão, para ver se alguém se converte. Isso é um estranho ao Evangelho, o Espírito Santo sempre trabalhou. O que está nos faltando hoje é autoridade espiritual, pai, mãe. O que está faltando na sua casa não é um videogame novo, não é um iPhone, não é um presente, não é entretenimento que está faltando na sua casa. O que falta na minha casa é Deus. Os pais estão deixando herança para filhos perdidos. E o Senhor diz, voltem-se, convertam-se a mim. E diz mais, rasga o coração. E não as roupas, era comum no Velho Testamento, você rasgava uma parte das roupas, as vestes de cima, como sinal de jejum, de quebrantamento, arrependimento. E Deus diz, olha, chega de teatro. Chega dessas orações espalhafatosas, de gritos e de barulhos. O que pode acontecer? A Bíblia está cheia dessas coisas também, mas tem muita gente brincando de unção, brincando de poder, mas lá no fundo a pessoa sabe
que ela passou o dia inteiro sem Deus, que ela passou uma semana sem oração, que passa dias e meses sem buscar a face do Senhor. A igreja transformou-se num grande circo para exibir talentos. Gente que não aceita ser exortada, corrigida, por qualquer coisa abandona a igreja, abandona o seu pastor, abandona o grupo, e Deus diz: vamos parar de teatro, rasga o coração. Ou seja, coloque para fora quem de fato você é. Aí Deus faz apelo de novo: convertam-se ao Senhor. Nós estamos nos convertendo ao mundo. O mundo dita o que a gente veste, o que a gente come, onde a gente vai. O mundo diz que comer isso é bom, ir àquele lugar você tem que ir. E a gente vai comprando essas ideias. E Deus nos diz: convertam-se a mim. Irmãos, os ricos estão morrendo como os pobres. Nós estamos vendo a dor nos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, prostrada, entregue, angustiada. Que há muito tempo deu as costas para Deus. E está cheio de gente que, se pudesse, estaria lá ganhando os seus dólares e se perdendo ou da influência de Mamon. Convertam-se, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Nós estamos pedindo misericórdia ao Senhor. Senhor, nos livra da morte, livra o nosso povo, a cidade, o estado, a nação, o mundo. Mas muitos querem o que Deus possa fazer e não o próprio Deus. E Joel nos diz, ou Deus disse por boca de Joel: busquem a Deus, porque só Deus é bondoso, Ele é compassivo, Ele é grande em misericórdia. Coloque sua vida em ordem, meu irmão. O que você está esperando para começar a orar? Volto a dizer, me causa espanto, para não dizer vergonha, quando vejo pastores, ministros, embora eu os respeite, pedindo sugestões de filmes, de séries, para assistirem nesse tempo, quando as pessoas morrem. Cheio de pastores fazendo piadas sobre a situação que é crítica, é grave. Tem gente passando horas e horas dormindo. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos de Deus, e o profeta continua dizendo: toquem a trombeta, ou seja, gritem. É hora de soar alerta, sirene. Nós estamos passando um tempo difícil. Proclame jejum. Irmão, você está esperando que o seu pastor te chame para jejuar? Já tivemos esse ano. Tivemos consagração recentemente. A gente tem que fazer isso em todo instante, é uma iniciativa própria também. Santificar a congregação. Isso tem a ver com santidade. Saber que nós fomos separados por Deus, para Deus. Saber que nós fomos comprados, quer dizer que nós temos um dono. Congreguem os anciãos, reúnam as crianças. Ancião na Bíblia também significa gente madura. Onde estão os homens e mulheres maduros para ensinar a geração o caminho que deve passar? A impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que nós mais velhos estamos fazendo exatamente o que Ezequias fez. Já que não vai acontecer comigo, eles que se virem depois. Irmão, que é uma geração extremamente capaz, crescendo, isso é fato. Mas que ela não está preparada, isso também é um fato. Meu irmão, minha irmã, o que de fato é importante para você agora? Um homem de bem deixa um tesouro para os seus filhos. E não é dinheiro, não é herança. Congreguem os anciãos, reúnam as crianças. E aqui, sobre crianças, eu tenho insistido. É uma questão espiritual. Tenho falado aqui na igreja, sei que alguns não gostam, ficam chateados. Torcem no semblante quando ouvem, mas a minha fala não pode mudar. Porque eu tenho certeza que isso é do Senhor.
Eu não entendo como nós pais achamos que uma criança, tem pais que se orgulham que o filho é super inteligente, que a filha é extremamente inteligente. Só não são inteligentes para entender a palavra de Deus. Só não são inteligentes para participarem de um culto. E nós agora estamos tendo que ensinar os nossos filhos, nossas crianças, sem um departamento infantil, sem a tia do berçário. Como é que você está fazendo, pai e mãe? Ou nem essa crise fez com que você orasse e ensinasse os seus filhos. No contexto do Velho Testamento, as crianças participavam do culto e buscavam a Deus. A gente está tratando as crianças como se elas fossem incapazes de ter um encontro com Deus, de ter uma experiência profunda com Deus. Pais que se alegram que os seus filhos pegam um telefone e brincam com ele para lá e para cá, entendem tudo de um telefone, mas não conseguem achar um livro aqui, uma citação. Que orgulho bobo é esse que nós pais temos dos nossos filhos. Sabe, se os nossos filhos não conhecem a palavra do Senhor, eles estão perdidos. Bem vestidos, cheirosos, alinhados, perfumados, mas perdidos. É tempo da sua casa buscar a Deus, querido. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva saia dos seus aposentos. É abrir mão de prazer, até da intimidade conjugal para buscar a Deus. Sobre isso a gente fala essa semana, mas olha, os casais, nós não estamos refletindo o que Deus espera da glória de um casamento que reflete a glória de Deus. Sai o noivo do quarto, a noiva dos aposentos, existe algo mais importante acontecendo, gente. Deus está nos chamando para um concerto. Não estou arbitrando juízo, nem julgando ninguém, mas de todo o coração. Durante o dia de hoje, nós estamos quase acabando o dia. Quantas vezes você parou e pegou sua Bíblia e foi ler a Bíblia? Foi orar? Quantas vezes hoje você orou pela sua família, você orou pela sua vida? Quantas vezes hoje você foi para um canto e falou, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo, o que eu não estou vendo, o que eu não estou enxergando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha compaixão de homens e mulheres que estão se perdendo na casa de Deus. Não pode ser só isso que nós estamos vivendo, não pode ser só isso. Deus não pode ser essa fonte, essa poça que alguns estão dizendo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Tem muita gente que não tem a mínima ideia de quem é Deus, embora seja até membro da igreja. Meus irmãos, se você soubesse que é um número enorme de igrejas que passam meses e anos e não fala de pecado, que existem ministérios que reúnem jovens e adolescentes a centenas, e ali não se trata de pecado, nem de santidade, nem de novo nascimento. A igreja virou uma grande festa, um grande shopping, um grande bazar de brincadeiras, virou tudo menos igreja, e nós temos que voltar, é tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de buscar ao Senhor. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, e você se lembra, 2 Pedro 2,9, os sacerdotes chorem, orem. E por que Joel fala sobre isso? Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Meus irmãos, hoje o mundo está se perguntando, onde está o Deus da igreja? Onde está o Deus que a gente diz que pode mudar, restaurar, curar, transformar? Nós cedemos a esse mundo, à ciência, cedemos ao conhecimento humano e nos endurecemos para o Senhor. E hoje o mundo está se perguntando onde está o Deus que pode fazer
É tempo de nós começarmos a buscar ao Senhor um renovo, uma mudança na mente, uma transformação, quebrar barreiras e começar a crer, Senhor. Irmãos, eu estou relendo Atos. E em alguns momentos à tarde eu fico aqui, eu choro nessa sala, falo, Senhor, como eu não via isso antes? Em todo o tempo o Espírito Santo saltando, pulando das páginas da Bíblia, nos dizendo que existe uma vida muito maior, com mais graça, com mais unção, com mais intimidade, com quebrantamento, em que Deus quer falar conosco, não só pela palavra, mas pela comunhão, e a gente não vive isso nos nossos cultos, quanta frieza, tudo milimetricamente medido, e Deus não está ali. Que o Senhor nos leve à oração, irmãos. Eu não sei quantas tragédias mais serão necessárias para que a gente entenda que a vida aqui, ela de fato, ela é rápida, ela é passageira, e nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Não somos daqui. E para concluir, durante a semana a gente vai pensando e vai juntando todas as ideias. Há cerca de 10, 12 anos atrás, em um tempo de aflição, de angústia, de dor, em um tempo de um jejum mais prolongado, Deus me trouxe uma palavra que alguns irmãos já conhecem tão bem, e é com essa palavra que eu quero terminar essa noite. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Isso, já depois de alguns dias de consagração, junto com o pastor Ramon, nós orávamos juntos. Um tempo de jejum, e Deus trouxe isso. Falei, Senhor, o que vai ser? E eu de fato creio nisso, irmãos. Se houver fidelidade aqui, se houver quebrantamento aqui, se houver busca de Deus aqui, se houver santidade aqui, se houver quebrantamento, se houver choro e dor e angústia, e confissão e conserto, se houver fidelidade na terra, a justiça do Senhor vai nos alcançar, e o Senhor vai nos abençoar, irmãos. Tem gente se entregando ao medo, à angústia, se esquecendo do Senhor. E nesta noite quero deixar esta palavra, que haja fidelidade em nós. Há muita gente voltando, retrocedendo àquilo que um dia votou ao Senhor. Quanta gente fazendo perguntas que há um tempo atrás nunca faria. No tempo da crise, no tempo da escassez, no tempo de aperto, que a nossa fé é apurada, em que aquilo que de fato é importante aparece, meu irmão, não negue ao Senhor. Não negue para os seus filhos tudo que você dizia para ele, tudo que você ensinou durante anos e anos e anos. Não permita que essa crise faça de você um mentiroso, faça de você alguém que vive de acordo com a conveniência, de acordo com as suas prioridades. Seja fiel ao Senhor. Quem é o Deus que provê para você? Se você provê com o seu braço, você é miserável, eu sou miserável. É tempo de fidelidade, é tempo de quebrantamento. Senhor, nos ajude a voltar ao caminho, a voltar a dobrar joelho, a pedir, Senhor, misericórdia. Como tem gente retrocedendo, como tem gente vacilando, como tem gente angustiada, mudando completamente os valores, os conceitos. Se a fidelidade brota aqui, fidelidade é joelho no chão, fidelidade é pranto, é dor, é angústia. Senhor, tem misericórdia. A terra vai dar a colheita. Quem te trouxe aqui, irmãos? Porque se não foi Deus, foi o diabo. Se não foi Deus quem botou alimento na sua mesa, foi o diabo. Se não foi Deus que colocou alimento e roupa na boca dos seus filhos e vestiu os seus filhos e os meus, se não foi Deus, foi o diabo. Porque ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao inimigo. Quem é que te trouxe até essa noite, até esse horário? Não é o Senhor.
Quem é que te farta de dias não é o Senhor? Quem é que te deu o que você tem, a casa que você mora, a cama que você dorme? Não é o Senhor? E por que então dar as costas e duvidar, como se Deus pudesse ser descartado, como se descarta um objeto que perdeu valor? Não é assim. A nova geração viu seus pais prosperarem na vida. A nova geração viu seus pais construírem um nome. Mas essa geração não viu seus pais quebrantados e cheios do Espírito Santo ainda. Ensina a criança o caminho que deve andar. E a nossa vida e as nossas atitudes agora estão se constituindo em um grande mestre para eles. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Tenha misericórdia da minha vida como pai, como esposo, como um pastor. Como a gente perdeu tempo, irmãos. Uma pergunta que você me ouviu fazer aqui: Senhor, onde eu estive tantos anos? Ontem à noite, hoje à tarde, fui tomado por uma angústia gigantesca. Independente mesmo, apesar das dores que atingiram pessoas que a gente ama, mas eu sei que havia algo mais e que há algo mais. Tenho me perguntado, Senhor, onde eu andei todos esses anos? Onde a igreja tem andado todos esses anos? Sempre a repetição das mesmas veredas, os mesmos problemas, as mesmas angústias. Onde está a vida abundante que o Senhor prometeu, irmãos? Onde estão os rios de água viva que fluirão? Onde está isso, irmãos? Eu queria orar com você. Você pode orar. Talvez você tenha dificuldade de fechar os seus olhos, mas não faça, não tenha medo disso não, não tenha vergonha. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Quanta gente se desviou. Quanta informação a gente ajuntou nessa caminhada, nessa estrada. Eu me pergunto qual o valor disso tudo diante da Tua glória, diante da eternidade, Senhor. Que proveito conhecermos tantas coisas e não conhecermos o coração do Senhor. Provarmos os manjares desse mundo e não provarmos da mesa que o Teu Espírito tem a nos oferecer. Senhor, o quanto nós andamos cegos, quanto nós nos desviamos da verdade, o quanto a própria igreja se tornou num palco de apresentação de vaidades, palcos de brigas, de intrigas. Como nós gastamos a nossa vida naquilo que não é eterno. Quantas vezes gastamos mais tempo nos divertindo, viajando, com hobbies, com festas. E agora, diante dos nossos olhos, tudo isso se mostra sem valor algum. Pai, nos perdoa. Perdoa-nos, Pai, porque nós fomos longe demais. Nós brincamos demais. Nós pecamos demais. Nós esfriamos demais. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, nos traga. Faz a gente honrar o Teu nome, Senhor. A gente sabe que nas noites longas que a gente passou na vida, o carro não nos confortou, a casa não trouxe paz ao coração, foi o Senhor. Foi o Senhor que curou a família, que curou o casamento. Foi o Senhor que no leito da enfermidade curou o nosso filho, a filha, o pai, a mãe. Foi o Senhor, quando o desespero bateu a porta, que abriu uma porta de emprego.
Foi o Senhor que nos salvou desse mundo caído, que nos fez filhos teus. Foi o Senhor que nos enxertou na videira. É o Senhor que enxuga as nossas lágrimas. É o Senhor que nos dá paz que o mundo não conhece. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos guarda mesmo quando dormimos. É o Senhor que nos dá livramento. É o Senhor que nos ensina quando lemos a palavra. É o Senhor que nos dá maturidade. É o Senhor que perdoa os nossos pecados. É o Senhor que sara as nossas feridas. É o Senhor que tem poder para resgatar os nossos filhos. É o Senhor que tem É o Senhor que tem poder para tirar a ansiedade, a angústia do nosso coração. É o Senhor que tem poder em restaurar a ordem e a paz na nação e no mundo. Pai, como Neemias, eu confesso ao Senhor mais uma vez, nos perdoa. Nos afastamos do Senhor, ó Deus, tem misericórdia. Dá-nos a graça, Pai, de acharmos um local de arrependimento, de quebrantamento, ó Deus. Toma o coração desta igreja, Pai, e converta. Toma o coração da tua igreja nesta cidade. Dos líderes das igrejas, meu Pai. Que a gente fez até agora como pastores, Senhor, tem misericórdia. Quantas ocupações que nada acrescentam nesta hora. Pai, visita os lares da tua igreja, visita os lares desta cidade, desta nação. Toma o coração de homens e mulheres que me ouvem agora. Que haja arrependimento, Senhor. Que haja quebrantamento. Que haja confissão, Senhor. Nós temos pecado contra Ti. E os nossos pecados estão nos separando do Senhor. Estão trazendo juízo. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude a colocar a casa em ordem. Colocar a vida em ordem, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Rogamos, Pai, pela vida do Vitor. Toma a vida dessa criança, Pai. O nosso Vitor. Toma a vida do Arthur, ó Deus. Coloque tuas mãos sobre o Arthur também, meu Pai. Essas duas crianças recebam a visita poderosa do Teu Espírito que pode curá-las por inteiro. Pai, perdoa-nos, porque até mesmo a fé de que Tu operas milagres já não é encontrada na igreja. Muito se fala, mas nada se vê nos dias de hoje. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. A Tua presença, Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos nesta semana a endireitarmos a nossa vida espiritual, bem como outras áreas que não estão onde deveriam. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Amém, meu Deus. A vida da gente é muito curta. Eu tenho quase 50 anos e eu sei, isso é fato, que eu não terei mais 50 anos. O meu tempo hoje é menor do que ontem para servir a Deus. E muito provavelmente você hoje, quando esse dia se encerrar, você teve um dia a menos para servir ao Senhor. Como nós seremos lembrados? O que a nova geração vai falar? De mim, de você que é mais velho um pouco.
A eternidade nos espera logo ali na frente. Não há nada que esse mundo possa te oferecer ou me oferecer que se compare ao que Deus tem para a gente. Não desperdice essa crise. Não desperdice as lições dessa crise. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Eu não diria que foi Deus quem trouxe isso, mas que Deus está permitindo, sim. E como um pai que nos ama, Ele está nos corrigindo. Coloque a casa em ordem. Coloque sua casa em ordem, queridos. Amanhã, às 9 horas, teremos um encontro de Provérbios, Sabedoria Diária, 5:30 da tarde, refletindo. E às 10 horas da noite, nós teremos a segunda palavra: coloque em ordem sua vida familiar e sua vida conjugal. Há muita coisa errada dentro dos lares, há muita coisa errada nos casamentos. Há muito princípio sendo quebrado, há muita gente que está sendo educada e doutrinada pelo mundo e pelo diabo e pelas conveniências. Lembre-se, a fidelidade brotará na terra. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, abençoe sua noite. Que você tenha uma noite de paz, de descanso. Eu te espero então amanhã. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um beijo no coração e até daqui a pouco, se o Senhor quiser. Boa noite, querido.